Olá, eu sou Juliana, participo de um grupo de vivência de Umbanda e vou relatar a vocês as minhas percepções da nossa gira. Vamos lá? Descobrir-se. Uma breve explicação sobre mim. Eu vivi boa parte da minha existência tomada por uma insatisfação oculta, que sombreava rapidamente todas as minhas pequenas conquistas diárias. Entender e superá-la era minha busca incessante, de doutrina em doutrina. Em 2021, nova casa, novo grupo, denominação conhecida, mas vivência com proposta diferente do que havia conhecido até então. Periodicidade semanal, com experienciações que seguiam por 5, 6, até 7 horas por noite. Com estrutura pré-definida, com ordenação de acontecimentos, grupo reduzido e fechado. Reuníamos-nos no dia e horário proposto, todos presentes, assiduidade e pontualidade sempre foram conceitos indiscutíveis. Saudações breves e respeitosas, trazendo o aspecto primordial de uma casa ou um templo espírita. À frente dos trabalhos, o nosso dirigente. Seríssimo, não afeito a futilidades, duro em suas cobranças, inicialmente frio e distante aos olhos pouco observadores. Em todos os encontros, sua fala inicial sempre assertiva dava início à gira. Costumeiramente, este era o seu momento. Pouco ou nada falávamos. Embora ele perguntasse se alguém gostaria de comentar, pouquíssimas vezes isso aconteceu. Suas colocações nos calavam em momentos de reflexão individual. E muito me foi orientado, direções a seguir traçadas, momentos de reflexão que baixaram processos ansiosos e depressivos, autocura e autocuidado estimulados. Muitos problemas enfrentados e superados, entendimento sobre a imutabilidade do passado e sobre a atividade do presente, choro de agradecimento, de descoberta e de aceitação. Mas e a minha questão oculta? Ela havia sido atingida? Não. Eu sabia disso no exato momento em que as conquistas perdem o sabor, algo parecendo ingratidão. Afinal, como depois de tantas revelações, acolhimentos e esclarecimentos, poderia eu continuar sentindo que uma parede não foi transposta? Certa vez o seu capa se dirigiu a mim em uma conversa, afirmando que meu vazio talvez continuasse porque eu estava procurando algo sem entendimento. Chegou a verbalizar em meio à gira que quem preencheria o meu vazio poderia ser alguém de mesmo sexo biológico que o meu. Não me senti ofendida, raivosa ou indignada. Tampouco via qualquer fundo de verdade em tal citação. Não houve ofensa ou espanto, simplesmente porque não tenho dúvida quanto a isso. Minha opção sexual segue o meu sexo biológico. Não tenho preconceitos, não vejo problemas, mas simplesmente sou uma mulher hétero que não me identifiquei com o que foi colocado. Não me aflige tocar no assunto, minha resolução é clara. Mas quem levantou o assunto suspeitou de algo. Visualizou minha parede intransponível na calada da noite. Não a derrubou. Não moveu naquele momento um tijolo sequer. Mas ele notou sua existência. Seu capa não fala nada por falar. A mensagem poderia não estar clara, mas a temática foi dada. Digamos que ele mesmo não tinha as ferramentas, as palavras e a base de meu entendimento naquele momento para que tudo se revelasse frente à sua percepção. Seu capa não mente, não distorce, não evita magoar para proteger, até porque a maior proteção é nos manter na verdade. O assunto se perdeu. Fiquei sem entender o porquê de ter ouvido aquilo. Agora, amarrando isso tudo, venho a dizer porque estas pessoas nessa casa se sobrepõem à própria religião e se diferem de tudo que eu conheci. Esse grupo coeso, unido, firme, conseguiu derrubar meu último muro e, quiçá, a razão da minha não adequação e insatisfação, mesmo após as pequenas e constantes vitórias. Depois de tantas portas, tantas casas, religiões, foi em meio às entidades Exus e Pombagira que, através de muita conversa em um dia de início de ano, sem prometer nada, sem tema definido, a conversa esgueirou-se por um caminho sem volta. Cada palavra de um e de outro acendia uma chama em mim,
tornando-se incontrolável perguntar, concluir e novamente perguntar. Como numa experiência sexual, a excitação e entender como tomou conta de mim. Não poderia parar ou perder a linha de raciocínio. Estava caminhando para o êxtase, quase descobrindo o que tinha atrás do meu muro. Nunca havia chegado tão perto. Por muitas vezes, mesmo nesta casa, o vislumbrei de longe. Mas sempre desistia de prosseguir, porque não via onde calçar os meus pés. Desta vez foi diferente. Muitas palavras, muitas conclusões, muitas perguntas, e eu fui vendo o caminho se desenhando até num momento de puro prazer, compreender o que estava atrás da minha parede. Uma descoberta que me trouxe uma tremenda paz. A explicação para tudo que me afligia e eu nunca soube entender. Entender para me cuidar, proteger, para me amar e, acima de tudo, me aceitar. Quando lá atrás, há muitas giras, o seu capa mencionou algo como se duvidasse da minha opção sexual, ele não acertou, mas também não errou. Ele identificou o assunto, mas não o elaborou diante da neblina que cobria o meu desenvolvimento na casa. As revelações vêm ao seu tempo, quando estamos aptos a recebê-las, e realmente usufruí-las de forma a melhorar a nós mesmos. Quando o seu capa via em mim uma pessoa cheia de dúvidas e insatisfações, percebeu que havia algo ligado ao sexo biológico, mulher, rejeição, dor, mas não foi assertivo afirmar que talvez eu fosse feliz com uma mulher, com outra mulher. Sua tempestade de ideias que não foram conectadas na época, sexo biológico, mulher, rejeição, dor, não se referia a curar-me com outra, mas sim curar a mim. Faltou uma discussão sobre um assunto naquele momento, padrão vibratório. A mulher que me cura é a mulher que escolhi ser nessa encarnação. Esse padrão vibratório feminino que muitas vezes foi desequilibrado, afrontado e anulado pelo meu padrão vibratório anterior, plenamente masculino, causando rejeição e dor, sofrimento imposto por mim mesma, ao querer conter a manifestação daquilo que me propus ser. Eu era a mulher a quem queria atacar e não sabia. O conflito dentro de mim, vivê-la ou matá-la, algo registrado em mim que gritava: é preciso acolher e ser acolhida. Preciso amar e ser amada. Encontrar a fortaleza dentro da docilidade. Saber quem precisa ser para alcançar a plenitude do que se propôs a fazer. Por outro lado, passei a vida negando, criticando, sufocando com palavras de ordem ofensivas e carregadas de desprezo sobre qualquer manifestação de âmbito feminino. Minha percepção até então sempre foi minha vibração genuinamente masculina, se sobrepondo a qualquer custo, acarretando infelicidade, dissonância, desequilíbrio e muita severidade no trato de todas as relações e formas de governança da minha vida. Eu como reagi ao compreender isso? Vocês podem perguntar. Bem, parece que eu submergi. Estourou a bolha. A parede desmoronou e ficou apenas eu. Algo muito pesado foi tirado de cima de mim. Fiquei feliz em saber que não é uma insatisfação sem fundamento. Senti-me respaldada, validada. Minha dor de outrora tornou-se tangível na minha frente e se desfez como uma fina cerração que cede à luz do sol. Minha culpa se desfez, culpa por nunca estar bem, feliz e satisfeita. Não era ingratidão, era desconhecimento do que me doía. Um espinho encravado na carne por quase 5 décadas foi arrancado e estou respirando sem dor. Me aceitarei agora? É na experienciação da vida que vou descobrir. Mas olhei para mim daquele momento em diante com mais cuidado, mais paciência. Devo viver e amar a mulher que eu sou, a quem escolhi ser. O estágio, o aceite de uma vibração feminina apresentando-se com toda a sua tenacidade, sobre uma essência masculina antiga e arraigada. Com muito orgulho de mim por entender que em algum tempo eu decidi e aceitei a vibração feminina como inspiração e aprendizado.
Minha dor oculta, a sensação de desencaixe, era a luta diante do constante retorno à essência velha conhecida. Reconhecer-se foi só o início. Sinto-me nascendo outra vez. Revelou-se um objetivo de vida para mim: me amar e aceitar a mulher que eu sou. Até o próximo vídeo.